Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa live semanal aqui no nosso Instagram. Para você que está nos assistindo, nos escutando, ou mesmo nos assistindo no podcast, no vídeo, ou mesmo em qualquer mídia, né? Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, YouTube. Basicamente todo sábado de manhã, na verdade sábado 9 da manhã, acontece a nossa live. Se você não nos segue ainda no Instagram, é só procurar lá, @DiegoMangabeira. Começa lá, clica no botão seguir e ativa as notificações, tá bom? Para não perder nada, né? A gente tem as lives, a gente tem os conteúdos que podem te ajudar em relação ao seu processo de autoconhecimento, em relação à sua prosperidade, em relação àquilo que você está vivenciando agora na sua vida. E, novamente, você pode chegar no nível que você deseja dentro do que você está imaginando para você, tá bom? O tema de hoje é um tema super pertinente, porque tem muito a ver com o que está se passando com o mundo, né? Então, vamos pensar na nossa realidade, na nossa dimensão atual, que tem a ver com não tente pular etapas, né? Senão você vai se machucar e vai se machucar muito. Quando a gente pensa sobre isso, né? Pular etapas, tem a ver com não seguir a lei natural. E para você que está mais acostumado com o nosso conteúdo aqui na Alquimia da Mente, sabe muito bem que quando você tenta subjugar, né, por exemplo, a lei natural, quando você tenta pular etapas, quando na verdade você não está alinhado com o campo quântico, com o universo, as coisas tendem a sair, né, fora daquilo que você imaginava, né, que poderia seguir. E muitas vezes, na verdade, se cria um karma, ou mesmo o seu karma, né, em relação àquilo que você tem que resolver dentro da sua vida, que pode ser de origem financeira, origem física, origem biológica, hormonal, mental, emocional, ou mesmo espiritual, pode ser impactada por causa disso. E é isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre, por exemplo, em relação ao que tem se passado, né? Por exemplo, porque as pessoas elas se tornaram tão imediatistas, né? Eu acho que até posso começar sobre isso, que é um assunto extremamente válido e frutífero para a gente conversar, né? Se a gente pensar, né, o que está acontecendo agora já aconteceu, né, ao longo da história da humanidade em relação ao imediatismo, em relação ao nível de estresse, em relação a uma ansiedade cada vez mais, vamos falar, excessiva, já aconteceu. Né? Se a gente notar os episódios, né, não no que você aprende na escola, mas na verdadeira história da humanidade, quanto mais você estuda, mais você vê que, na verdade, a humanidade toda vez, né? Então, a gente, aqui na Alquimia da Mente, até a gente fala terráqueo, né? Porque nós fazemos parte de uma grande família galáctica, né? De vários países, planetas, galáxias, cosmos, da forma que você quer chamar, né? Mas se a gente pensar várias vezes, né, nós terráqueos passamos por diversos tipos de fenômenos, vários tipos de situação, inclusive dilúvios, inclusive cataclismas. Né? A gente pode, quanto mais a gente visita sítios arqueológicos, ver isso com os nossos próprios olhos, para você que é cética, você que é pessimista em relação a isso, né? Que acha que, na verdade, piamente que o homem veio do macaco, que nós somos seres, não fala, das cavernas, né? A velha historinha que é contada para você, né? Não a verdadeira história, vai servir também para você conseguir entender que a gente não veio dali, né? Não é possível. E quanto mais você estuda, mais você vê fatos, argumentos sobre isso. E quanto mais você vê fatos e argumentos sobre isso, você começa a questionar, né? Será que é assim? Será que é assado? A sua percepção começa a ser subjugada. Você começa, na verdade, a questionar tudo aquilo que está se passando com você, tudo aquilo que você aprendeu, né? Então você foi programado a sempre ver o mundo, as situações, a sua vida, dinheiro, família, relacionamentos, governo, política, grupos sociais, grupo de minoria, grupos religiosos, que a gente chama aqui dentro da Alquimia da Mente de sistemas de crenças, como algo enraizado, como algo que na verdade você tem que fazer parte, né? Porque se eu não fizer parte, eu não vou ser um indivíduo completo, né? Você já nasceu completo, você já é completo e vai morrer completo, dentro de uma esfera física, mas você nunca morre, né? E quando a gente fala sobre isso, por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente está novamente numa era de extremos, né? Hoje, se a gente refletir, até pegando um pouquinho de filosofia, a gente está fazendo muito material aí para quem gosta de filosofia, né? Acompanha a gente aí, tem bastante podcast, vídeo que a gente está soltando sobre isso, afinal, foi uma indicação de vocês, a gente colocou alguns box, né? A gente sempre coloca box de pergunta aqui no Instagram. Se você está nos escutando no podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, ou mesmo no YouTube, corre lá no nosso Instagram, @DiegoMangabeira, e aí no caso
vai ver os stories lá, a gente sempre coloca box de pergunta para vocês interagirem com a gente, né, desculpa, e com a equipe aqui da Mangabeira Academy. E foi num box lá que vocês falaram que queriam ter mais conteúdos de filosofia, né? E a gente está trazendo mais conteúdo de filosofia. E filosofia é muito, muito bom. Aqui, ó, até, ó, Espaço Beleza Diva. Qual que é o seu nome, querida? Ela até colocou aqui, conheci você através do podcast, olha que legal, né? E aí vai nascendo, vai crescendo o movimento, né? E é global, a gente tem alunos, alunas aí em mais de 80 países. Olha que legal, né? Alcançando aí o cosmos, né, com a alquimia da mente. E, pessoal, o que está acontecendo agora sobre imediatismo, ansiedade, estresse, todos os extremos já aconteceu em outras épocas. Clênia. Oi, Clênia. Prazer, viu? A gente pensa, por exemplo, um dos cataclismos mais famosos aí que a gente tem ciência, e a gente tem datado, até Platão comenta isso nos livros dele, é Atlântida, né? Então, Atlântida ali perto do hemisfério... Opa, tem um negócio aqui. Do hemisfério europeu, né? Existiu. No começo, detinha, né, um conhecimento gigantesco, basicamente em relação às antigas civilizações, né? Porque, basicamente, esse intercâmbio que nós temos temos e teremos em relação às outras civilizações, extraterrestres, espirituais, é tudo uma coisa só, né? Não tem essa, os ETs virão, né? Eles já estão aqui faz tempo, né? Nunca saíram. E aí esse intercâmbio, logicamente, que elevou o nosso pensamento, elevou o nosso nível de consciência e com certeza fez com que nós repensássemos em relação a nós mesmos, né? E quando teve o declínio, aconteceu o contrário, né? Então se tornou uma nação, né? um povoado ali de extrema ganância, né? Então que é o poder pelo poder, o dinheiro pelo dinheiro, se tornou, por exemplo, imediatista, ansioso, estressado, né? Então cortisol, hormônio do estresse. Fora isso, desequilibrado em relação às coisas do alto, né? A gente coloca do alto, mas não é que é no alto, né? É basicamente em relação às coisas elevadas, espiritualidade quântica, eletromagnética, quem você é de verdade, em essência, que não é essa carne, né? Eu não sou Diego Mangabeira, você é muito mais que isso, eu sou muito mais que isso, então nós somos muito mais, né? E quanto mais você sai dessa perspectiva carnal, né, física, que aliás, assim, uma cuidado aqui, uma ressalva, isso aqui é muito importante, né? Tem gente que fala, não, a carne não é importante, não, é muito importante, cuida, é um templo, né? O corpo físico é um reflexo de quem você é na espiritualidade, então cuida muito bem disso, né? E se você tiver algum problema, cuida muito bem, entendeu? Porque isso demonstra carinho, demonstra amor, né? Mas ao mesmo tempo não é o todo, então você tem que também entender que você faz parte de algo muito maior. E quando você faz parte de algo muito maior, logicamente que você coloca mais energia também nas outras coisas, tá? E quando a gente fala sobre isso, é muito importante, a gente vive numa sociedade materialista, então a gente vive numa ciência materialista, né? Mídia, imprensa, tudo jogando a favor do sistema, política, a favor do sistema, grupos de minoria, a favor do sistema, né? Aqui dentro da alquimia da mente a gente chama muito sobre matrix mental. E essa matrix mental já dura séculos, milênios, tem o objetivo de controle da própria mente da humanidade, por isso que até no Caibalion, né, dos 3 iniciados, né, você vê do Hermes Trismegistus, né, a primeira frase que você vai ter lá é o todo é mente, né, e é isso mesmo, além do mentalismo, né, por quê? Basicamente, a partir do momento que você muda a sua mente, você muda o todo, né, e por isso que é tão interessante que como o sistema quer controlar as pessoas, é através da pobreza, é através das guerras, é através da divisão da própria humanidade, ou você acha que dividir a sociedade é algo que é natural, que é algo que é natural no sentido da lei natural, né? Não é natural. O ser humano, o ser terráqueo, nós, como qualquer ser, por exemplo, Atlantes, você pensa em relação a Pleiadiano, Arturiano, qualquer planeta venusiano, todos nós somos o quê? Interconectados, então não tem uma divisão. A partir do momento que cria uma divisão, existe uma cisma, né? De uma cisão. Uma cisão não é natural, porque se ocorre uma cisão, existe o quê? A união, né? O que a gente vê é só uma energia o quê? De medo. A partir do momento que você tem uma energia de medo, tenha certeza que é o sistema manipulando. Então, cuidado você que entra muito nesses discursinhos, nessa narrativa, direita, esquerda, eu sou do bem, eu sou do mal, é o amor versus o ódio. Cuidado,
Porque você já está na mão deles, é marionete, entendeu? A gente sempre fala isso porque cuidado em relação política, sistema, porque todos os sistemas de crenças têm o objetivo de controle mental. É o familiar, é o religioso, é o político partidário, o social, grupos de minoria, grupos sociais, grupos religiosos. Todos eles não querem que você fique livre. Todos eles querem que você seja o quê? Uma caixinha que abaixe a cabeça, que obedeça todas as leis, né? Porque você tem os direitos, né? Mas e os seus deveres, né? Nunca as pessoas focam nos deveres, né? Sempre nos direitos, né? Então, assim, tem deveres, né? Então, é muito interessante, porque o que acontece hoje é esse imediatismo, a geração TikTok. E tem muita gente vendendo a ideia que eles serão o futuro, né? E não vão ser o futuro. Porque, inclusive no Brasil, né? Eu estava até comentando essa semana, quando você vai atrás até da PEA, né, População Economicamente Ativa, né, eu estou gravando agora do Brasil, mas nós temos o que? Eu viajo o mundo sempre, né, e aí no caso tem pessoas aqui, a gente atinge mais de 80 países, então no seu país vai acontecer às vezes algo diferente, mas no Brasil atualmente a população economicamente ativa vai atingir seu auge com pessoas mais experientes, não com pessoas mais novas. Então o mercado de trabalho, quem vai mais trabalhar não são as pessoas, crianças, jovens que estão chegando no mercado de trabalho. Eles não vão ser o futuro do Brasil, da nação. Não, vão ser pessoas mais experientes. Isso é até bom, porque como o despreparo até mesmo dos pais, do conceito de família, né? E lembrando que família, na verdade, é o que você considera como família, né? Porque o grande lance é a união, é o respeito, né? Então, a gente fala muito da lei natural. E fora isso, não só a parte física, né? O que acontece às vezes o pessoal defendendo bandeiras, foca na perspectiva só material, né? Do que eu sou agora. Eu tenho os meus direitos do jeito que eu sou, mas quando você enxerga que você é muito mais em outras realidades, dimensões, você começa a entender que, peraí, o jogo é muito maior, né? As coisas têm uma outra dimensão. Então, assim, você começa a ver, peraí, por que eu comecei a pensar assim, né? Aí você vê que, na verdade, você começou a pensar assim, imediatista, ansioso, de dividir as pessoas, né? Então, que vem daquele... Eu sempre repito essa frase porque repetição é a mestra da perfeição, que veio do latim, né? Então, os romanos utilizavam essa máxima e até hoje o sistema, né, Matrix Mental utiliza, que é dividere et impera, né? Então, divide e conquista, divide e impera, né? E até hoje é assim. E as pessoas, direita e esquerda, achando que, na verdade, estão defendendo os direitos, né? Basicamente, você está o quê? Sendo comandado por um terceiro, até a gente pega na dialética hegeliana, né? A tese, a antítese, a antitese, né? E a síntese. Então, o terceiro ali está mandando nos dois, os dois estão brigando, eu estou comendo pipoquinha vendo os outros brigar. Então, assim, cuidado, pessoal. Quem mais ganha com a divisão da própria humanidade, dos terráqueos, não somos nós, né? É um terceiro poder que nunca vai aparecer, porque eles têm medo. O maior medo deles, na verdade, é a humanidade. Porque a partir do momento que a humanidade se rebela contra o controle mental, acabou, caiu para eles, né? E isso é interessante porque tem gente que às vezes meio que fica usando os velhos dogmas para entender isso, mas não tem como. Mas o objetivo dessa live não é esse, né? A gente vai falar sobre imediatismo. Isso tem tudo a ver com imediatismo. Porque quando você é uma pessoa que só pensa a curto prazo, é para ontem. Quando você só pensa, eu preciso pagar as contas desse mês, você se esquece do longo prazo, na sua própria vida, na sua existência, da forma que, na verdade, você vivencia seus dias e o que você quer fazer da sua vida, né? Então, muitas pessoas tentam pular etapas. O que é pular etapas? Procurar atalhos, mas sempre como eu falo para vocês, não existem atalhos no universo, né? Guarda essa, pega um papel, pega uma caneta, anota aí no seu caderninho de ouro. Para você que não está acostumado com a alquimia da mente, acostumado com a alquimia da mente, a gente sempre fala do conceito do caderninho de ouro, que é um caderno, pode ser um papel sulfite, pode ser um Moleskine, pode ser um bloco de anotações, mas aí no caso, você deixa separado esse caderno de ouro porque ele vai valer ouro daqui para frente. Sacadas, novas ideias, até mesmo para você gerar fontes de renda, gerar novas ideias para sua família, gerar novas ideias, por exemplo, para sua saúde. Você vai anotar lá, tudo que você tiver de ideia, anota lá, porque você vai sempre consultar essas ideias. E essa frase vai te ajudar muito, porque quando você
abre rede social, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, qualquer rede social que também esteja em voga no momento que eu estou gravando, ou mesmo você está assistindo, ou mesmo sentindo, ou escutando a gente, o que vai se passar é que existe uma fórmula milagrosa, uma receita de bolo, né? E não é assim que funciona. Então, a frase é: não existem atalhos no universo. Tá? Essa frase não é de agora, essa frase não é para hoje, e essa frase não é para ontem nem para amanhã. Essa frase é para sempre. Porque essa frase segue a lei natural. Então, quando você tem uma lei que é atemporal, o que é uma lei atemporal? Que não tem começo, não tem meio, não tem fim. É como a Ouroboros, né? Oculta. É a serpente comendo a própria cauda. Então, não tem como você, por exemplo, ganhar dinheiro sem trabalhar, né? Ou mesmo você vencer uma batalha sem lutar, né? Não tem como você vencer uma guerra sem batalhas. Não tem como você comer sem colocar algo na sua boca. Não tem como você respirar sem colocar o oxigênio dentro dos seus pulmões, né? Então, assim, existem coisas que são óbvias. E o que acontece hoje com a deturpação da lei natural, pessoas que se dizem que se preocupam com a própria humanidade, deturpando a lei natural, falando o que a mentira é a verdade, que a verdade é a mentira. Então, cuidado, porque nessa manipulação quem ganha são eles, não a humanidade. Nunca será a humanidade, né? E pensa muito sobre isso, sobre quem você defende, sobre quem você acha que é o certo, porque se você não pensa por você, alguém está usando a agenda deles, né, delas, para te manipular, para chegar num objetivo que não é a libertação mental da humanidade, tá? E eu digo isso porque por causa dessa ingenuidade das pessoas, né? Então defendendo falsas bandeiras, defendendo outras pessoas, outras situações, você costuma o quê? Fugir de você. A gente até compartilhou hoje uma frase do Miyamoto Musashi, né? Que ele falava assim: tudo está dentro de você, né? E tudo está dentro de você, não tem nada fora de você que vai poder te ajudar. Ah, Diego, mas tem um livro, tem um curso, tem um treinamento, tem um mentor, tem uma mentora, tem um coach, tem uma pessoa que me aconselha, meu terapeuta, meu médico, meu profissional. Eu não estou dizendo que eles não vão poder te auxiliar no seu caminho. Eu estou te dizendo que a resposta não vai estar com eles. A resposta está dentro de você. Por isso que tem tanta gente procurando ajuda externa. Porque dá trabalho, você tem que investir dinheiro, tem que investir tempo, tem que investir, por exemplo, massa encefálica, né, que você tem que pensar. Você tem que usar seu coração também para pensar, você tem que usar seu sistema digestivo para pensar, seus 3 cérebros. E isso demanda que você se torne um novo ser, né? Um novo terráqueo, um novo ser espiritual, ser quântico, eletromagnético, energético. Isso demanda de você que você saia da sua zona de conforto, que você pare de procrastinar, que você deixe, na verdade, de ser uma marionete, não puppet em inglês, uma marionete da matrix mental. E quando você decide de verdade, né, 100% de certeza que é isso que você quer, as pessoas vão falar mal de você, você vai ser perseguido por causa disso, você vai poder ser cancelado, né? Eu sempre falei para vocês, a gente já perdeu redes sociais por ter falado o que falamos. Então, assim, é um caminho sem volta, né? Se é um caminho sem volta, você tem que ir sem esperar nada em troca. Você tem que fazer, na verdade, sem esperar com que o mundo te compreenda. E para algumas pessoas que só utilizam o ego, né? E não numa perspectiva da psicologia, né, como fala, de terminologia, porque aí o pessoal, não, mas para Freud o ego é isso, para Jung é outro. Não é nessa perspectiva. O ego, no sentido aqui que eu estou usando, é de egocentrismo, orgulho, sabe? Uma pessoa orgulhosa. Seria o arquétipo de leão, né? Que tem muito isso, né? Então, do arquétipo do egocentrismo. Para você que tem muito forte o ego, você costuma sempre achar que, na verdade, você que está certo. Então, isso te impede demais de ouvir, às vezes, um feedback, de você, na verdade, crescer em conjunto. Então, sempre, na verdade, se você é o certo, então você sempre toma decisões acertadas. Mas, pela sua conta bancária, não diz que, na verdade, você está indo para o lugar certo, né? Pelas concretizações materiais que você está tendo também, não está querendo dizer que você está muito certinho ou certinho.
Porque tudo que você está colhendo, na verdade, está indo ao contrário daquilo que você queria, né? Então, cuidado você que, na verdade, está indo para um caminho da arrogância, né? E a arrogância precede a ruína, né? Por isso que é tão importante aqui dentro da Alquimia da Mente, até mesmo no nosso curso mais avançado, mas todos os treinamentos a gente fala muito sobre humildade, né? Humildade não é pobreza, né? Tem gente que aí, eu fui num bairro humilde. Não, você foi num bairro pobre, material, né? Porque tem pessoas que são humildes na favela, como tem pessoas que são humildes num bairro rico, num Alphaville, né? E o lance todo é você compreender que a forma mental de entender tudo faz com que você entenda diferente como tudo está acontecendo dentro de você, né? E quanto mais você compreende isso, mais você tem respostas. Então, a resposta em relação ao imediatismo, a sua ansiedade, o seu estresse, você tentar procurar atalhos, é algo que você está buscando, não é algo externo, né? Mas quanto mais você busca algo externo, né, para justificar uma falta, então você nunca responde a certas perguntas, né? Quem sou eu? Para onde eu estou indo? O que eu desejo da minha vida? Quem são as pessoas que eu escolho como cavaleiros, amazonas da minha carreira, da minha vida, né? Que eu quero estar junto nessa batalha da vida? Se você não faz esses tipos de perguntas, a sua vida vai continuar, mas ao mesmo tempo é como se ela tivesse incipiente, vazia. Ela fica oca, sabe? E você pode ter a idade que você for, não importa. Você pode ter 15 anos, você pode ter 80 anos. Se você não refletir sobre isso e não parar para refletir sobre isso, vai ser de nada, entende? Vai ser de nada. Você vai perder mais uma existência como esta que a gente está aqui, né? Essa conformidade aqui, conversando entre si. E basicamente você vai se machucar, né? E eu coloquei até aqui, senão você vai se machucar muito. Tem muita gente se machucando, procurando, na verdade, respostas, né, imediatistas, né? Então, receita de bolo, fórmula milagrosa. Nossa, aí manipula a lei da atração, né, que é a lei natural. A lei natural, ela existe, pessoal, né? A lei da atração é mais um nome que deram para a lei natural. A lei da atração é algo que foi criado, conceito, né? Mas a atração funciona, por exemplo, o conceito sempre existiu. Desde as antigas civilizações, mesmo fora da Terra, Gaia, Tiamat, né? Sempre existiu. Porque se trata muito mais do mental, entendeu? Quando você, na verdade, é uma pessoa que entende que o erro, o fracasso, o negativo é importante, tanto quanto o acerto, o sucesso ou mesmo positivo, você transcendeu a própria compreensão terráquea, humana, de todas as coisas. Porque você treinar todos os dias o quê? Para você encarar que os filmes, as histórias têm que ter final feliz. Não. Tem final triste também, né? Tem final que não vai dar certo, não, né? Tem término de relacionamento, tem término de vida, tem pessoas morrem, né? Você pode perder o emprego, pedir demissão, você pode, por exemplo, bater o carro, você pode escorregar na banana na rua e escorregar, né? Você pode quebrar o seu óculos, né? Eu sou míope, né? Então, para quem sabe, eu uso óculos também, eu tô de lente agora, né? E, nossa, quantos óculos eu quebrei quando era criança. Então, assim, muitas coisas acontecem, entendeu? Mas não é assim que você vai entender sobre o mundo, mas a reação a essas situações é que fazem entender se você está amadurecendo ou não, né? Por isso que é tão importante, não tenta pular etapas, né? Diego, mas eu aí manipulo o universo, né? Manipula a lei natural. Mas eu estou no meu momento, agora é o meu momento. Peraí, você está dizendo isso para você querer manipular o seu subconsciente para dizer que na verdade as coisas estão indo, ou mesmo você está se dizendo que você é capaz de algo que você não é capaz, né? Tem muita gente se dizendo aí especialista, e eu falei isso muito, porque a gente ainda está no ano de Mercúrio, né? Agora em março, 20 de março, a gente vai mudar o nosso ano astrológico, né? A gente vai para o ano astrológico da Lua, né? E a gente vai fazer mais lives sobre isso, para explicar para você como que a energia vai mudar, né? O intercâmbio aí. Mas nesse momento ainda estamos sobre a regência do ano astrológico de Mercúrio. Como a gente está sobre a regência do ano astrológico de Mercúrio, a gente ainda tem essa energia da comunicação, né? E tem muito aquelas pessoas que falam bem, só que tem aquelas pessoas que falam, mas não cumprem. Que existe aí nesse caso a incoerência. Então procure para a sua vida. Não é só para agora, não é só para hoje, não é só para amanhã, mas procure pessoas que sejam coerentes, ou seja, elas falam uma coisa e cumprem aquilo que elas falam.
é como o sentido de honra, tá? Que falta muito, né, hoje nessa realidade. Nessa realidade, não nas outras realidades. Talvez numa realidade, em outra civilização, esteja acontecendo o princípio da honra, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê muito isso, né, no Ocidente aqui, a perda, né? Então, a palavra, né? Então, você fala uma coisa, as pessoas não levam a sério, não acham que isso é como se fosse um contrato, né? Vamos ver, se a gente pensa em relação ao passado, as pessoas falavam uma coisa e elas cumpriam, porque é a minha palavra, né? Eu falo, eu tenho honra de falar isso, eu vou cumprir, né? Então, para o universo é a mesma coisa. Quando você cumpre com esse princípio da honra, você fala uma coisa e você respeita e cumpre isso, esse é o princípio da coerência. Ou seja, seu pensamento e sua emoção estão alinhados, né? Se os pensamentos e as emoções estão alinhados, as suas atitudes, elas costumam estar alinhadas. Consequentemente, a probabilidade, a matemática das coisas, né? Então a geometria sagrada das suas decisões se tornam cada vez mais fáceis de serem cumpridas, né? Se uma pessoa, na verdade, fala uma coisa e nunca cumpre, o que o universo vai entender? Por exemplo, Deus, Buda, Krishna lá, grande arquiteto do mundo, né? Jeová, Javé, Zoroastro, tal, a natureza, né? Para os xamanistas, o que isso tem a dizer? Que você, na verdade, não sabe o que quer. Você quer uma coisa, depois quer outra, entendeu? E é isso que acontece até mesmo com essa juventude, né? Que basicamente não sabe o que quer. Você vai colocar a esperança de um mundo inteiro numa geração que não sabe o que quer? Eu não vou fazer isso, eu não indicaria para você fazer o mesmo, tá? Porque aí, no caso, falta o quê? Maturidade. E se a gente está sendo levado assim, tem alguém manipulando a humanidade para não ir para lugar nenhum, para continuar sendo escrava mental de alguém, tá? Pensa, pessoal, pensa, raciocina, neocórtex, né? Começa a usar a cognição, começa a cada vez mais refletir por que as coisas estão indo para esse caminho, entende? E aí você vai entender que quanto mais você foge dessas respostas, dessas perguntas, você está fugindo de você, entendeu? Por isso que você tenta procurar atalhos, mas como eu falei para você, não existem atalhos no universo. Quando você procura um atalho, você vai para um lugar que você pode até conseguir o que você quer, né? Às vezes o pessoal fala, olha, eu consegui dinheiro inesperado. Beleza. Só que ao mesmo tempo, será que esse dinheiro inesperado ele vai se repetir, né? Se você tem uma felicidade, por exemplo, às vezes o pessoal procura felicidade na droga, no álcool, no cigarro, né? Em qualquer coisa, né? Procura em sexo, né? Então procura às vezes algo imediatista, né? Então para conseguir um prazer imediato, né? Mas isso é sustentável no longo prazo? Não, né? Vai chegar uma hora que na verdade você vai ver que você é uma pessoa infeliz, completamente dolorida por dentro, porque você não resolveu aquilo que você precisava resolver sobre antigos relacionamentos, sobre o seu vício sobre determinadas coisas, né? Então, assim, existem coisas muito mais profundas que são importantes de você fazer em relação à sua própria vida, né? Então, pensa sobre isso, né? Reflita, porque muitas vezes o que está acontecendo agora, no dia de hoje, e até mesmo, né, eu sempre falo, se você está caindo aqui, né, de paraquedas, se você está aparecendo por aqui, está nos escutando, está nos ouvindo, está nos assistindo no podcast, no vídeo, é porque era para você estar aqui, entendeu? Porque você está tentando pular etapas. É que nem, por exemplo, jogar videogame, né? Jogar um jogo aí, você tenta pular de chefão. Você não quer enfrentar aquele chefão, mas você quer enfrentar o chefão final da sua vida, sabe? Não é assim que funciona. Você tem o quê? Degraus da sua vida. Você tem etapas, né? Dentro até mesmo da academia da alquimia da mente, ninguém entra como mestre, né, no grau. São 5 degraus, né? São 5 etapas. São 5, por exemplo, dificuldades. E por que tem isso? Porque, na verdade, você tem que aprender ou reaprender certas coisas em relação à lei natural. Todo mundo nasce como um aprendiz, né? Mas, ao mesmo tempo, para a maestria, você tem que passar por várias etapas até chegar no cume da montanha. E a mesma coisa em relação à vida. Não tem como você alcançar o cume da montanha com atalhos. Guarda isso. Você pode até, o mundo pode falar isso, a mídia pode falar isso, as redes sociais podem falar que isso é possível, mas não acredite nisso. Essa mensagem não é para agora, essa mensagem não é para ontem, essa mensagem não é para amanhã. Essa mensagem é atemporal, ou seja, serve para milhões de anos atrás, milhões de anos para frente, bilhões, tanto faz.
é para a existência. O que é. O que não é, não é. Entendeu? Então, quando você entende isso, o que é para ser, vai ser, independente se você gostar ou não. Você aceitar o que está acontecendo agora é o que te frustra. Porque você não gostaria, você não está gostando daquilo que está acontecendo com você. Você não está aceitando, entendeu? E quanto mais você luta contra isso que está acontecendo agora, mais você sofre. É essa a grande conclusão dessa live. É essa a lição que você tem que colocar na sua cachola, entende? Quanto mais você tenta fugir das suas responsabilidades, eu sempre falo aqui numa perspectiva nossa da alquimia da mente, tem muita gente que é adulto, né, acima de 18, 21 anos, assim, né, vamos dizer, que na verdade tem um nível de consciência infantil, ingênuo, criança, entendeu? Que as coisas vão se resolver do jeito mais simples. Não, não é assim, né? Tem que ter o quê? Um nível de consciência maduro. Tem crianças, né, que às vezes tem um nível de consciência maduro e o adulto não tem. E aquele adulto vai falar, para de fazer isso, não, 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 né? E aí começa o quê? A podar a criança que já nasce, né? Até a gente pensa em ondas eletromagnéticas, então é teta, é delta, né? É alfa, é beta, beta menor, beta médio, beta maior. Aí no caso vai ter gama e depois de gama também. Então assim, a criança ela tem mais elementos em relação ao inconsciente. E aí no caso o adulto vai lá, por ser, né, mais experiente, só que não, né? Hashtag só que não. E aí pode, às vezes, por exemplo, uma criança que podia ensinar para ele até mesmo reaprender sobre a lei natural, né? Então eu creio que essa é a conclusão que a gente pode ter. Aceita o que está acontecendo, não tenta pular etapas, senão você vai se machucar muito, tá? Agora eu vou abrir para perguntas aqui, como a gente sempre faz. Pessoal que deu bom dia aí, oi, tudo bem? Quando eu estou falando, pessoal, não costumo parar não, como vocês sabem aí. Para você que tem pergunta, para quer perguntar ao vivo, tem aqui um box aqui no Instagram, numa interrogação, clica lá, deixa sua pergunta que eu vou chamar a pergunta aqui na frente, tá? Para eu responder. Para quem é da Academia da Alquimia da Mente, daqui a alguns segundos, daqui a alguns minutos eu vou lá entrar num grupo fechado nosso do Telegram para a gente fazer o nosso checkpoint, tá bom? Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Eu acho que ainda não apareceu nenhuma. Tá demorando para aparecer também para mim aqui. Tá carregando forever. Deixa eu ver aqui. Vou pegar meu própolis. Não sei se alguém perguntou, mas não tá aparecendo para mim aqui. Por algum motivo. Se você fez alguma pergunta, pode colocar aqui nos comentários. Agora apareceu, não tem nenhuma pergunta. Pessoal, eu acho que eu vou encerrar por aqui, tá? Pessoal da academia aí, daqui a pouco eu já vou entrar no grupo, tá? Então a gente se vê lá no grupo do Telegram fechado, da Academia da Alquimia da Mente. Quero agradecer de coração a você aí que sempre prestigia nosso trabalho, a você que na verdade nos acompanha de qualquer parte do mundo, né? A gente já tem alunos e alunas aí em mais de 80 países. E o que é fascinante, né? É como a gente se une, né? Independente de onde você estiver, da sua situação, independente do que você estiver fazendo, onde você trabalha, o quão nós estamos mais unidos do que você imagina, né? Então, essa força não tem fim, independente do que acontecer no externo. Então, assim, qual que é o convite que eu quero fazer para você? Compartilhe essa live, compartilhe o nosso trabalho, né? Se você quer se aprofundar mais nos conceitos que a gente ensina aqui, acesse o nosso site, diegomangabeira.com.br/cursos. Tem vários treinamentos lá, tem o Quantum Waves para cocriação de realidade, tem o Método Hércules para prosperidade, tem os segredos da lei da atração sobre lei da atração, tem o mapa astral da Alquimia da Mente para você que quer fazer o seu mapa astral, Academia da Alquimia da Mente para você mudar de uma vez por todas tudo que você né? Para você entender a sua verdadeira essência, Rota da Transformação, né? Que é gratuito, é o nosso único curso gratuito que a gente tem para você que quer conhecer mais o nosso trabalho, que às vezes está passando uma dificuldade financeira, primeiro quer fazer um gratuito, tem lá também. Não faltam opções, né?
Na verdade, a bola tá com você agora e você decide aí o que você quer fazer daqui para frente. Pessoal, um beijão, um abraço para vocês, muita luz e prosperidade. A gente vai se falando, pessoal da academia, a gente se vê no Telegram. Até logo, tchau, tchau.